Isso. Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com a nossa roda de conversa, que foi um espaço que nós resolvemos fazer junto com os ex-alunos do primeiro e do segundo curso de metodologias participativas, né? E aí a gente organizou essas rodas de conversa para elas estarem acontecendo todas as quinta-feiras, né, 19 horas. E aí a gente tem um grupo onde eles vão definindo os temas, né? São definidos os temas, tá? E hoje a gente vai ter a nossa primeira roda de conversa com a Carmen. E o tema, né, da Carmen é esse aqui que ela vai estar falando para vocês. Aí eu passo a palavra para ela, então. Bom, gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade. É uma honra poder estar falando com o pessoal tão capacitado e ter o prazer de apresentar uma temática que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos. Eu sou agrônoma de formação, mas fiz mestrado e doutorado na geografia e transitei pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, alguns lugares. Mas a minha temática, assim, que eu venho trabalhando nos últimos anos, é a arenização. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem, pode passar, Alder? A gente tem uma região aqui no sudoeste do estado, aquela ali onde está marcado na esquerda do slide, são 11 municípios, né? Mas inclusive ele se expande para o Uruguai, para a Argentina, onde a gente tem esse processo de arenização. Se a gente for pegar a literatura, lá na década de 60, 70, ele chegou a ser tratado como um processo acelerado de desertificação, né? Chegou, então a mídia começou a alertar, e, meu Deus do céu, o Rio Grande do Sul estava virando deserto, o sudoeste do Rio Grande do Sul ia ficar todo pura duna, pura areia. E aí a professora disse, Sertegaray, na década de 80, até ela estava fazendo doutorado na USP, com orientação do Absader, e aí eles pegaram uma perspectiva histórica e geomorfológica, climática, e começaram a analisar e viram que, na verdade, é um processo natural, condicionado basicamente pela questão da formação rochosa, o substrato rochoso que a gente tem ali, que é o arenito, né? Arenito, Guará e Botucatu, que dão origem a solos com textura muito arenosa. São áreas recentes em termos de escala geológica, de formação recente, e o que a gente tem ali é enclaves de neossolo quartzarênico que não chegam nem a ser solos, né, estruturados. Então, hoje em dia, o que se sabe é que os mapeamentos principais que se tem feito, que os principais pontos de arenização, que está no mapinha de baixo, ali em vermelho, os municípios que têm mais intensivamente a arenização ocorrendo são aqueles que estão sob o substrato rochoso do arenito Guará, né? Que é um arenito, enfim, fluido lacustre, ele tem toda uma constituição que favorece, por uma questão de neotectônica, essa rocha ela foi levantada, começou a se temperizar, a se degradar, e o substrato produzido a partir dali, então, é praticamente só quartzo, areia de textura média, então não tem nenhum tipo de material cimentante que ligue as partículas, e quando ele perde a cobertura vegetal, ele fica absolutamente suscetível a processos de erosão. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem dois biomas, né? O bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Originalmente, o bioma Pampa cobria aquela parte do vermelho, amarelo, que vocês estão vendo no mapa. Hoje em dia, é um dos biomas mais ameaçados, especialmente porque o pessoal da região norte do estado está descendo com as culturas anuais, e estão metendo maquinário justamente nessas áreas que não comportam maquinário, que não comportam culturas anuais, né? E além do avanço do eucalipto, são estios muito extensos de eucalipto aqui na fronteira, inclusive em áreas que não poderiam ser cultivadas, porque estão a menos de 100 metros da fronteira, né? Não poderia ser vendido para empresas estrangeiras, e está sendo vendido para espécies holandeses paraenses, entre outras empresas aí. E até tem muitos trabalhos denunciando que está havendo uma mudança, né, daquele pampa que a gente tem no imaginário de campos, onde se cria gado de modo extensivo, a gente está tendo uma verticalização da paisagem. Inclusive uma perda identitária, com esses paredões de eucalipto, onde tu já não consegue mais cavalgar, não consegue mais ver o horizonte. Então tem uma série de debates bem interessantes. Pode passar? E, bom, quando a gente fala em bioma pampa, normalmente as pessoas acham que é só gramínea, só pastagem. Mas o bioma pampa ele é
riquíssimo em formações arbustivas, florestais e outros tipos de vegetação. Nessa região da campanha, a gente tem muito esse tipo de relevo que a gente chama que são relevos residuais. Justamente se a gente pegar o topo desses relevos, seria onde era o nível, a superfície em um tempo pretérito. Como essa rocha foi soerguida, começaram os processos de erosão e o nível, então, foi rebaixando, que a gente chama de pediclanação, né? Então, foi havendo uma pediclanação da superfície, uma erosão, e restaram esses relevos residuais. Eles se mantêm na paisagem porque eles têm umas compressões de sílica, de ferro, que dão maior resistência aos processos erosivos. Nas encostas desses morros, nas matas de galeria, em algumas matas ciliares também, a gente tem uma formação florestal muito rica. Infelizmente, por exemplo, se a gente for pegar o Código Florestal, ano passado até teve um evento aqui de recuperação, promovido pela SOBRAD, Sociedade Brasileira de Recuperação de Área Degradada. Porque qual é o conflito? Pelo Código Florestal, ele manda implantar formações florestais em áreas de proteção. Só que, por exemplo, nessa região do bioma Pampa, grande parte dos cursos d'água, o que a gente tem é formação campestre. A gente não tem espécies arbóreas, arbustivas nas margens dos cursos d'água. Só que a gente também não tem viveristas de espécies arbustivas e arbóreas da Mata Atlântica, dessa mata que se chama Mata Atlântica Subcontinental, que o pessoal está chamando agora, mata subcontinental. E a gente não tem, se tu for procurar nos viveiros da região, o pessoal tem eucalipto, acácia, tem várias outras espécies exóticas e são muito, muito difíceis de conseguir muda de espécie nativa para recomposição de área degradada e especialmente se precisar de uma escala, né? Então isso é uma coisa que a gente tem debatido bastante aqui, né? A dificuldade em conseguir se recuperar a área degradada com espécies vegetais que não são campestres, e nem campestres, a gente não tem semente de espécies. O campo nativo do bioma Pampa, ele é mais rico em biodiversidade, em diversidade de espécies que a Mata Atlântica. A gente tem mais de 3.000 espécies, né? Sendo que, não me lembro quantas, a professora aqui, Boldrini, que é um grande nome, né? Uma especialista em diversidade campestre do bioma Pampa, ela classificou a quantidade imensa de leguminosas, gramíneas, asteráceas, enfim, uma série de espécies. E o bioma Pampa é riquíssimo, né? Mas a gente tem que descer o foco, tem que descer para conseguir ver essa diversidade. Pode passar. Então, é bem comum nessas propriedades rurais a gente ver nessas encostas, junto às encostas desses relevos residuais, que a gente chama aqui de cerros, né? Uma toponímia local a gente chama de cerro. Esse, por exemplo, é o Cerro da Esquina, né? Que a gente chama, ele tem 200 metros de elevação, né? Em relação à superfície. E é muito comum, junto às encostas do cerro, a gente começar a ver ravina, vossoroca e areais. São os areais consolidados. Depois vocês vão ver mais fotos. Tem propriedades que chega a comprometer praticamente toda a propriedade quando ele começa a evoluir de uma forma bastante acelerada. E a dificuldade é justamente achar qual espécie vegetal que a gente use, qual é a estratégia que a gente usa para conter esse areal, né? E evitar que ele comprometa toda a propriedade, que ele avance, uma vez que ele começa a se desenvolver. Vocês estão vendo aí em primeiro plano nessa foto, o que esse produtor fez? Isso aí tudo é eucalipto, é muda de eucalipto. Eu estive lá em dezembro do ano passado, já está um paredão verde. Então, muitos deles acabam fazendo isso, eles acabam botando eucalipto no contorno dos areais, porque não tem uma alternativa, né? E se acredita que o eucalipto ajuda a conter o processo de arenização. Tem duas formas de dispersão da arenização, uma pela erosão hídrica e também pela erosão eólica, né? Que levanta o sedimento, quando, por exemplo, em período de estiagem, como agora, fica muito seco, né? Já é puro quarto, já é pura areia. A gente tem ventos ali de muita intensidade erosiva, chega a levantar mais de 20 metros de altura, né? O sedimento. Empurra, soterra o campo que está do lado, aquela vegetação morre, e aí o areal começa a se expandir, né? Então, a gente tem que pensar em estratégias para contenção e para mitigação desse processo de arenização. Pode passar.
Esse é um contexto de uma das propriedades que eu trouxe para vocês, claro, que é bem simbólica também. O pessoal aqui da URGS, da Federal de Santa Maria, sempre visita essa propriedade, porque realmente ela é muito linda em termos de paisagem e tamanho dos areais lá. Então, vocês têm o rio Ibiqui, que é o que a gente chama nível de base local, né? Que é um rio que corre para o rio Uruguai, da nossa fronteira oeste com a Argentina, né? Então, ele corre para o oeste e se junta lá formando o rio Uruguai. É um rio bem caudaloso, já foi mais, em função do processo de arenização, ele está com a calha dele bem reduzida, então, em período de seca, ele fica com um fiozinho da água e com muitas ilhas fluviais, né? Muita deposição de sedimento nesse curso d'água, infelizmente. Mas num período de chuva, assim, é um rio bem caudaloso, bem importante, né, local. Então, a gente tem essa paisagem de campos, essas pequenas elevações, que a gente chama aqui de coxilha, né? Essas colinas, esse relevo levemente ondulado, os relevos residuais. Na fileira do meio ali vocês estão vendo um pedaço de rocha que é o arenito guará, né? Então, ele tem essa coloração rosada. E o produto da decomposição dele, então, o tipo de solo, é esse solo que vocês estão vendo no meio, né? O solo quartzareno, textura predominantemente arenosa. Ele tem essa coloração vermelha pelo enriquecimento de ferro, tá? E nessa região da fronteira oeste, a gente teve um dos maiores derramamentos fissurais de lava do mundo. Lá no Pleistoceno, acho que foi, não estou bem certa da data, mas enfim, foi um derramamento de lava que não foi vulcânico, com cone vulcânico, como a gente conhece, ele é fissural. E a lava, ela cobriu parte da nossa fronteira sudoeste aqui, e seguiu pela região norte, nordeste do Rio Grande do Sul, formando uns paredões de basalto. Então, essa contribuição vermelha, ela vem justamente dessa rocha basáltica, tá? Do ferro do basalto, que dá contribuição para essa rocha arenística, também fica com essa coloração mais vermelha. Em outros municípios que também tem arenização, que nem Alegrete, o sedimento é bem clarinho, porque já não tem essa contribuição da rocha basáltica. Aí vocês estão vendo nessa fotinho da direita, da coluna do meio, isso é uma encosta do cerro, uma das encostas que recebem mais insolação. Então, o que a gente tem? A face desses relevos residuais, desses cerros que recebem mais insolação, a vegetação, obviamente, ela não consegue se desenvolver muito. E a gente tem muitas espécies ali que são testemunhas, o que a gente chama de testemunhas, de um relevo paleoclimático, né? São bioindicadores paleoclimáticos. Por quê? Tu vai ver, ele tem cactácea, tem bromeliácea, tem um monte de espécies com várias estratégias xeromórficas, com pilosidade, com resina, com folhas reduzidas, que elas são testemunhas de um período no Pleistoceno em que era um grande ressecamento ambiental, que não tinha disponibilidade de água no sistema. Mas, apesar de hoje ter mudado no Holoceno, né, que é a nossa última era geológica, a gente está com uma constituição de maior umidade climática, inclusive aí, teoricamente, pela climática deveria ser cobertura florestal, né? A gente tem essas espécies que ainda são bioindicadoras de um clima pretérito. E é muito bonito a gente pegar e estudar essas espécies, né? Tem um monte de gente que faz trabalho bonito. Mas a outra face desse cerro, dessa encosta, a face sul, que recebe menos insolação, é outro tipo de biodiversidade, são outras espécies. São muito mais parecidas com as espécies da Mata Atlântica. Por incrível que pareça, aí a gente está a 100 quilômetros da fronteira com a Argentina, mas ainda é a pontinha da Mata Atlântica. É onde termina. Ela vem pela Depressão Central no estado, vem lá do litoral pela Depressão Central e para aí. Então a gente ainda tem contribuição dessas espécies. Lá embaixo, na última fileira, vocês já tem um areal consolidado, tá? Numa propriedade lá que a gente foi visitar também. Enfim, e que os produtores tentam de tudo, colocam preparo, tentam colocar cerca, tentam colocar de tudo, e quando o areal está consolidado, ele se expande mesmo, né? Ele compromete grandes proporções da propriedade rural. No meio ali vocês têm uma vossoroca, né? Ali acho que até uma ravina, né? Tem afloramento de água, no sofre árido.
Mas olha o gado, né, para vocês verem a proporção da escada, o tamanho do gado em relação à fissura, né? E a gente tem bossorocas lá gigantescas, que abrem prédios dentro. É impressionante, porque é um solo completamente solto, é um solo que não tem matéria orgânica, não tem argila, não tem nenhum material cimentar, né? Então, quando ele encontra uma condição que a água começa a escoar, ele começa a cavar mesmo. Esse sedimento ele fica depositado lá na base, né, a jusante, e esse sedimento, depois soprado pelo vento, ele começa a soterrar a vegetação do entorno e consolidar o areal, né? É uma problemática bem complexa que a gente tem ali. E do lado, a última fotinha ali à direita, vocês estão vendo que a gente chama um núcleo de arenização. Ainda não é um areal consolidado, mas já é um núcleo de arenização, né? Esse aí é mais fácil da gente contornar ele e tentar recuperar, revegetar ele, do que um areal consolidado. Então, essa é uma propriedade rural em que foi muito interessante, assim, porque a proprietária era uma senhora de 60 e poucos anos, e ela morava sozinha, tocava sozinha essa propriedade. Ela tinha ovelha, gado, ela tinha uma imensa densidade animal em relação à fragilidade do ambiente. Ela não poderia ter todo o rebanho que ela tinha, pisoteamento, pastoreio, uma passagem em um campo tão frágil e sobre um sedimento, né, um pacote sedimentar aí tão solto. Mas ela já estava com quase 50% da propriedade dela comprometida por ravinas e pela arenização. E ela estava dizendo, eu vou ter que sair daqui porque não tem o que fazer, eu já tentei de tudo, o pessoal não consegue me ajudar, não tem uma resposta, né, para esse problema. Aí ela tentou, teve um técnico da Emater que passou para ela, que foi a única espécie que vegetou ali na fotinho do meio dos escoamentos superficial, na primeira. Vocês vão ver aquela vegetação ali, não é campo nativo, é Braquiária umidícola. Foi a única espécie que ela conseguiu estabelecer sob essas areias, né? Tem fertilidade baixa, acidez elevada, tem todo um contexto ali de solo pobre, né? Mas isso normalmente é a sequência que a gente tem. A gente começa com solo exposto, a vegetação morreu, por exemplo, por causa de uma estiagem. A gente começa a ter um solo exposto, começa a ter um escoamento superficial, aí tu começa a ter a formação de núcleos de arenização, depois tu começa a ter uma perda acelerada da vegetação. Aí, ali no caso, ela tem um curso d'água lá no final dessa fotinha lá, no plano. Começa a formar as ravinas, começa a ter deposição em forma de dunas, e até que aqui, na fotinho do lado do gato, ali no último lado, a erosão no talude fluvial dela estava tão intensa, que ela já tinha perdido, na verdade, o limite da propriedade dela era a direita dessa última foto. Passando aquele barranco lá de areia, onde está o curso d'água ali que vocês estão vendo, tem um barranco ali de areia, a propriedade dela estava lá do outro lado. Ela já tinha perdido vários metros por causa da erosão, ia comendo talude, depositando no curso d'água, e a propriedade dela estava sendo reduzida com bastante agressividade. Pode passar. Então, essa é uma vista de cima dessa propriedade. Aí, olha que interessante, vocês têm ali a montante fazendo fronteira com a face norte da propriedade dela, um plantio gigantesco de eucalipto da Estoraianza. E no meio daquele plantio ali de eucalipto, vocês vão ver aquelas manchas brancas ali, já são tudo areais. São areais consolidados ali, né? Mas uma coisa que ela disse é que quando colocaram a propriedade nesse retângulo, tá, que a gente estava acompanhando lá, tentando ajudar a produtora rural, se vocês olharem ali, praticamente metade da propriedade dela já está comprometida, né? Pela erosão e pelos processos de arenização. Mas quando botaram esse plantio da Estoraianza lá, ela disse que pelo menos as tempestades de areia pararam. Então foi realmente um bloqueio interessante, um quebra-vento, né? E auxiliou ela nesse sentido. Tá? Tinha até um estudo, um pessoal na UFRJ que estava fazendo, eu fiz doutorado lá, e
tinha um pessoal de um laboratório que estava pesquisando a influência do eucalipto no sentido assim, de rebaixar o lençol freático. E quando ele rebaixa o lençol freático, ele acaba rebaixando o nível de base, que seria o nível que dá o limite até onde a erosão vai cavar. Então, como ele baixa o lençol freático, a erosão, a ravina, ao invés de atingir uma profundidade, ela atinge uma profundidade ainda maior, até encontrar esse nível de base. Eu perguntei para ela se isso tinha acontecido na propriedade dela, se ela tinha notado que depois do plantio do eucalipto tinha aprofundado as ravinas. Ela disse que não, né? Que tinha auxiliado ela nesse sentido aí. Pode passar. Aqui são algumas análises que a gente fez. Eu fiz análise tanto de substrato quanto de as propriedades químicas de fertilidade. Fiz também análise granulométrica. Por que eu fiz isso? Né? Até um colega da geografia estava lá e disse, não, cara, isso aqui é tudo o mesmo pacote que tu vai pegar, vai ser tudo igual. Aquele ponto ali, 1, 2, 3, é a entrada da propriedade. Tá? Ele é uma rampa, ele cai em direção ao curso d'água lá, não é plano, tá? É uma pendente. Então, desde a entrada da propriedade até lá os areais lá, é uma pendente, é uma rampa. Isso, quando tu andava ali pelo campo dela, aquele ponto ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, era campo nativo. E bem bonito, estava com uma boa diversidade. E vocês vão ver nas fotos depois. E tinha alguns pontos em que a gente tinha umas reboleiras de uma vegetação. Vários pontos tinham. Eu procurei pegar a amostra de solo onde tinha justamente umas vegetações, umas reboleiras diferentes. Eu disse, não, mas aqui tem que ter alguma coisa. Ou é um maior acúmulo de água, ou é uma diferença de fertilidade, alguma coisa tem que estar. Porque essa vegetação, como é que ela difere, né? Como é que ela se concentra? Essa reboleira não se expande. Tem que ter um fator, um filtro ecológico, o que está me dizendo, o que está acontecendo aqui de diferente. E realmente, depois a gente foi vendo que tinha algumas diferenças, né, em termos de água, concentração de potássio, matéria orgânica, tinha algumas diferenças, algumas sutilezas que poderiam estar condicionando essa diferença na vegetação, na cobertura vegetal dela. Ah, mas por que eu fiz isso? Porque eu queria ver qual era a espécie que estava se adaptando melhor, ou que se aproximava melhor de me dar uma resposta, para eu tentar colocar lá naquele núcleo de arenização. Que ali eu usei técnicas de restauração ecológica, eu usei topsoil, nucleação com topsoil, recolhi das matas, das próximas, né? Para ver se o que eu queria verificar. Esse ambiente para arenização, ele realmente é uma área degradada ou quando tu coloca um banco de sementes ali, uma serrapilheira, ele consegue dar uma condição para a vegetação vir e tu conseguir revegetar aquele ambiente? Né? Era o grande questionamento que a gente tinha. Será que a gente consegue estabelecer uma vegetação nativa ali ou não? Pode passar. Aí umas fotos já descendo, né, o foco para vocês verem que a gente olha de cima, parece que não tem, mas olha a diversidade que a gente tinha de espécies lá, né? Então, claro que tu olha assim, tu vê uns afloramentos de rocha, uns pontos de erosão, tu olha o campo, parece que ele está uma coisa homogênea, que ele não tem, mas quando tu começa a descer, tu vê ali na fotinho da esquerda, né, onde tem a quelícia ali, a florinha roxa, tu vê que tem gramínea, tu tem leguminosa, tu tem asterácea, tu tem uma boa diversidade vegetal. Na época da primavera, ficava bem mais alta essa vegetação e com muito polinizador e com muita abelha nativa. Atraía muito polinizador. Inclusive, ela fazia ela alugava uma parte da propriedade dela para o pessoal, os apicultores, botarem caixa de abelha. Era uma renda extra que ela tinha. Né? Então, tu tem espécies aqui na foto do meio, embaixo do nome do tricar. Essa é uma espécie bem típica dos areais. Ela é endêmica, ela só acontece, só ocorre nessa região da arenização, que é o Eleonurus, é o capim-limão, que eles chamam. Então, ela só ocorre nessa região da arenização, que não vai achar ele em outro ponto do bioma pampa. Né? Mas ele não resiste sobre um areal consolidado. Ele geralmente está na borda ou nos núcleos de arenização. Ele seria ótimo para a gente plantar em contorno, por exemplo, para fazer um contorno no núcleo de arenização. Só que quando tu tira ele, tu tenta plantar ele num lugar em que o areal já está estabilizado, ele não resiste, ele morre.
Eu tentei fazer isso com as mudas e infelizmente não tive sucesso. E aí a nossa pergunta era, pô, será que a gente não consegue estimular o produtor por exemplo, utilizar espécies ornamentais, espécies que atraem polinizadores, espécies que têm uma outra função ecológica, para colocar nesses taludes de ravina, para colocar nesses núcleos de arenização, ou até estimular um centro de pesquisa a fazer um melhoramento dessas espécies para a gente conseguir fazer uma revegetação, uma recuperação dessas áreas com espécies nativas e não ter que trazer aveias, evém, braquiária, eucalipto, enfim, né? A gente tem que dar uma alternativa, né? Ou para, que nem a senhora da propriedade, que, eu vou ter que ir embora porque eu não consigo achar uma alternativa para minha propriedade e daqui a um pouco eu não tenho mais como sobreviver aqui. É triste a gente ouvir isso, né? Da produtora. Pode passar, né? Só falando essa classificação do Tricard foi uma que a gente usou também, porque o Tricard foi um biólogo, um botânico francês que esteve aqui na década de 70, inclusive contribuiu bastante para o IBGE. Ele usava uma classificação que ele chamou de ecodinâmica, que ele avaliava assim, ele fazia um balanço morfogênese e pedogênese. Morfogênese são o desenvolvimento dessas formas, por exemplo, rasina, vossoró, né? E pedogênese há um desenvolvimento do solo. Então, quanto mais estável um ambiente, maior a tua possibilidade de desenvolvimento do solo, pedogênese. Quanto maior o revolvimento, o distúrbio naquele ambiente, maior a tua morfogênese, a tua geração de novas formas de relevo. Então, é um balanço. Tu vai classificar uma área de estável, quando ela tem uma maior pedogênese, vai caracterizar um meio intermediário, um meio intergrade, que ele falou, quando tu tem mais ou menos um equilíbrio entre a pedogênese e a morfogênese. Então, tu tem uma estabilidade, mas também tu tem um corrente de processo erosivo. E tu vai classificar um meio muito instável quando só tem processo erosivo, enfim, é um meio muito instável. O sedimento não para, não consegue formar horizonte do solo, não consegue ter uma situação ideal para formação do solo. Então, a gente usou essa classificação lá também para conversar com a produtora. Ela mesma dizia, lá na ponta, lá na entrada da minha propriedade, onde tem a melhor terra. Lá é tribom. Aqui, lá embaixo é ruim, lá embaixo é horrível. Ela tinha essa classificação empírica na cabeça dela. Ela sabia exatamente, ela tinha uma hortinha dela lá. Tinha uma hortinha de subsistência, ela tinha uma lavourinha de mandioca, ela tinha um pomar de citros, lá na parte perto da casinha dela, lá na porção estável da propriedade. E aí, mostrando para vocês que a gente tem, então, no meio do campo nativo, quando começa a andar, tem muita cactácea, né? O bioma campo é riquíssimo. Inclusive, agora saiu um livro, Cactos do Bioma Pampa, Espécies Ornamentais do Bioma Pampa, então tem uma grande diversidade de espécies botânicas no Bioma Pampa. Essas são algumas áreas que a gente usou para coletar o topsoil. Não sei se o pessoal trabalha com técnica de restauração ecológica. A gente fez um gabarito ali de 1 metro quadrado e coletava, então, 5 centímetros de solo, com todo o banco de sementes, com tudo, e levava para as áreas lá onde a gente colocava um esterco, um material, e colocava o topsoil em cima e uma proteção de biomanta para ver se o banco de sementes se terminava sobre essas áreas de alimentação. O que vinha, né? Qual era a espécie que conseguia dar resposta naquele ambiente. Essa pitangueira anã é uma espécie bem endêmica ali também. Né? Ela praticamente não cresce a parte aérea, ela fica baixinha acima dela dá fruto. E só que tu vai olhar o sistema radicular dela, é incrível. Essas espécies, como o substrato ele é muito poroso, e a gente está sobre área de recarga do aquífero Guarani, elas têm o que a gente chama de sistema radicular freatófito. Elas vão buscar água lá no lençol freático. Então, tu não consegue arrancar essas plantas, porque elas vão numa profundidade, elas investem todo, que nem cerrado. A gente até compara muito essa vegetação com a vegetação do cerrado, porque elas desenvolvem estratégias semelhantes, né, para conseguir sobreviver nesse meio aí. Apesar de que aqui não é desertificação, por quê? Basicamente por um elemento primordial. A gente tem uma média de precipitação aqui de 1.400 milímetros por ano. Né? Então, a gente realmente não tem carência de água. A gente tem um substrato muito frágil que não dá condição da vegetação se estabelecer
especialmente suculenta, né, que não está entrando agora cultivo de soja, cultivo de arroz, cultivo dessas espécies anuais, de revolvimento com maquinária agrícola, que realmente acaba, né, a condição que seria. Pode tocar. Ali na esquerda, na fotinha, o butiá-anão, essa espécie é linda. A espécie chegou a ter uma empresa aqui na década de 70 que usava as folhas para a produção de estofamento de carne. Eles pegavam e faziam fibra. Então, é uma espécie que ela investe também o caule dela, né, esse tipo desse butiá, ele é em profundidade, fica só a parte aérea por cima. Ele chega a investir 2, 3 metros em profundidade. Ele não cresce sobre a superfície. E ali, essa área de campo ali, ela estava completamente tomada de butiá-anão. Mas esse cara aqui era um grande produtor de arroz, um grande mesmo. Ele chegava a ter uma parte da ferrovia passando na propriedade dele. E a ideia dele era acabar com esse campo de butiá-anão, que é uma espécie nativa, endêmica da região dos Areais. E até porque tinha muito tucutuco, que é um roedor nativo dessa área de arenização. E esse tucutuco estava comendo as raízes da soja. Então ele queria acabar com o tucutuco e acabar com o butiá-anão. Em função dessas culturas anuais, né? Uma grande briga que a gente tem. Mas aí vocês olham quanta espécie nativa ornamental a gente tem, né, com potencial ornamental que crescem naturalmente e que poderiam, inclusive, se tivesse um trabalho de melhoramento, de semente, servir como fonte de renda para o produtor rural. Né? Ele poderia tentar a gente pegar essas espécies que já crescem sobre as areias, né? E fazer um trabalho de produção de semente, produção de muda e distribuição para essas áreas de fragilidade ambiental, que infelizmente a gente não tem. Então vocês veem o capim-limão. O capim-natal, o Melimus, ele não é uma espécie nativa, é uma espécie que a gente chama naturalizada, é uma espécie exótica, mas que se adaptou muito bem, especialmente naquela região dos Areais ali. Ela tem um potencial ornamental também. Só que um dos problemas do capim natal, o Melinis, é que em época de estiagem ele seca, produz muita palha, inclusive palha que tem um risco de combustão espontânea. Então, é um dos riscos que tem ali. A Scoparia ericácea ali é uma das poucas espécies que eu identifiquei crescendo dentro do talude das fazendas, então, assim, uma espécie de guerreirona mesmo, com um sistema radicular preatófico, né, bem resistente também, e muito ornamental. E ela tem uma florzinha roxa, azulzinha, assim, bem bonita, e atraía muito polinizador também. Uma espécie de interessante, né, fazer um trabalho de melhoramento de produção de semente muito. Aí quais foram umas estratégias que a gente pensou junto com a produtora, tá? Conversando com ela, a gente levou um material, mostrou, discutiu com ela, porque o grande desafio é, como ela era sozinha e, enfim, uma pessoa humilde, a gente não podia chegar com propondo coisas que fossem caras ou que demandassem manejo, enfim, desenvolvimento. Tinha que ser algo que fosse rápido de fazer, fácil, de baixo custo e de pouca manutenção. Então, até a inspiração para essas técnicas aí eu fui buscar num livro lindíssimo, que são técnicas de controle de erosão e produção de água no Sahel, que é aquela borda do Saara africano. É um livro lindíssimo. E são técnicas rudimentares, assim, que o pessoal faz lá há muito tempo e que funcionam, os nativos lá na África fazem. Então, a gente se inspirou também nele para fazer uma adaptação e propor alguma coisa, né, para essas áreas na propriedade rural. Então, seria basicamente, faria um camalhãozinho, uma meia-lua para coletar a água que está descendo, né, coletar a água, fazer um contorno com capim vetiver, que é uma espécie que a gente vinha trabalhando também. Ela é exótica, mas ela não tem potencial invasor, porque ela só se multiplica por muda e as sementes são estéreis, né, não multiplica por estolão, por rizoma, nada. E ela é muito usada para controle de erosão, então faria uma bordadura com ela, faria um camalhãozinho para coletar aquela água pelo segmento e colocaria essas espécies, então,
de interesse da produtora, né? Seja ela ornamental, seja ela alimentícia, a gente colocaria ali no centro da meia-lua e protegeria com um material orgânico e biomantas. Vou mostrar para vocês depois o que são biomantas, se vocês não conhecem. Essa era uma proposta para uma área dela, né? Onde a gente tinha aí um núcleo de organização, ainda não um areal consolidado. Ainda era uma esperança de botar uma vegetação na estação. Então, esse é um detalhezinho, né, maior. Aqui na Ravina, nos taludes da Ravina, a gente pensou em usar, o pessoal usa bioengenharia de solos, que são biorolos, né? São esses rolos usados para contenção de sedimentos. E essas mantas, na esquerda vocês veem, são mantas feitas com fibra vegetal. Eu usei ali na propriedade fibra de juta, manta feita com fibra de juta e fibra de sisal, que foi um amigo da Bahia, que ele na verdade, é uma empresa que produz cordoamento para navio, e ele tinha muito resíduo de fibra de sisal, e toda a matéria que ele comprava é de produtores locais na Bahia. E aí ele começou a pegar esse resíduo e começou a pensar o que eu vou fazer com isso, e começou a fazer biomanta para proteção de talude e para contenção de erosão, né, com esse resíduo. Então eu usei lá para testar também, fibra de juta e fibra de sisal. Teve um projeto grande que foi financiado, acho que até pela ONU, que foi o projeto Boraço, vocês fizeram, se não me engano, no Maranhão. E aí eles pegaram artesãs locais lá e fizeram essas biomantas com fibra de bananeira. Então é bem interessante, pode usar fibra de palmeira, fibra de bananeira, fibra de agácia, né? Então, se tiver aí, é uma questão bem interessante para pensar nessas comunidades que têm essa problemática e que tem essas espécies que pode utilizar para fazer essas fibras, essas mantas. Então, aí é um dos taludes que a gente resolveu fazer mostrar lá com a produtora que indicou, ela disse, então eu gostaria que vocês fizessem nesse talude aqui, porque essa ravina está expandindo muito e tal. Então, a gente fez uma proposta lá junto com ela, né, de plantio. Claro que a gente reforçava com ela que ela tinha que fazer um cercamento, uma proteção da área, porque o gado subia e descia direto, né? O gado acessava direto. E o pisoteio do gado é muito, muito sério nesses areais. E aí ela fez um corredor lateral lá para conduzir o gado, para conseguir tirar ele um pouco, para eles pararem de subir e descer as ravinas e fazer o pisoteamento. Então, inicialmente tem que reduzir um pouco esse ângulo desse talude, nivelar o solo e entrar com plantio de muro e com manta, né? E a ideia era a gente fazer o carro-chefe, claro, as linhas seriam de vetiver, porque ele é que aguenta, ele que é usado para controle de erosão, o sistema radicular dele pode chegar a 5 metros de profundidade. E ele aguenta uma carga pesadíssima, ele chega a ter a resistência de 1/6 do aço doce. Então, teve uma área aí que eu botei, e o gado, numa época de seca, ele desceu para comer as folhinhas novas do vetiver, ele se apoiou aí nesse talude, e o vetiver aguentou o peso do gado pastando, não cedeu, segurou tanto o segmento confiável. Então, a ideia era fazer essas linhas de vetiver e na entrelinha a gente botar espécies nativas, né, que a gente conseguisse encontrar ali. Esse foi um trabalho que eu acompanhei lá no Rio de Janeiro, tá nessa encosta aí de Itaipava, que eu trabalhei também quase 10 anos com o senhor lá, ele passou por um processo de deslizamento de encosta muito grande, muito traumático, e ele usou o vetiver como carro-chefe, usou saco de ráfia para proteção ali do solo, e depois, eu só não trouxe para vocês, que claro, não era um ênfase o vetiver em si. Mas depois, onde está esses sacos aqui, muito mais adiante, ele fez uma agrofloresta, estava lindo. Ele conseguiu reflorestar toda essa encosta que tinha deslizado dele. Mas as linhas de vetiver, elas foram fundamentais, porque o vetiver também tem uma alta evapotranspiração, então ele retirou a água do sistema, toda essa água que estava deixando o solo pesado e frágil para deslizar, pela alta demanda evapotranspiratória dele, ele acabou
tirando essa água do sistema e dando mais estabilidade na encosta. Então, essa foi uma das inspirações que a gente usou para essa região dos areais ali, né? Então, eu ganhei mudas, eu consegui mudas do Rio de Janeiro e de São Paulo, de vetiver, para usar lá nos areais. E a ideia era saber se ele conseguiria aguentar o nosso inverno, a nossa seca e a qualidade do solo na região dos areais. E ele sobreviveu. Foi uma boa surpresa que o vetiver, apesar de ser de origem do continente indiano, é uma espécie que tolera desde menos 50 a mais 50. É uma espécie extremamente tolerante com a versatilidade muito grande. Essa espécie aqui, vocês estão vendo, a Valteria douradinha, é uma das que a gente tem muito interesse em desenvolver, e é a única espécie do bioma punk dessa região dos areais que é registrada. Ela tem propriedade medicinal, ela tem medicamento, ela é registrada comercialmente. Ela é a única que é reconhecida, por incrível que pareça. Uma grande biodiversidade que a gente tem lá, só a Valteria douradinha tem um potencial comercial reconhecido. E nessa minha última ida, em dezembro, que eu estive lá agora em São Francisco de Assis, um dos municípios, né, com a organização, foi uma grata surpresa quando eu, falando com a secretária de Agricultura, ela disse, não, cara, mas a gente está com viveiro de mudas agora, a gente está com viveiro de muda nativa das matas aqui da região da organização. Então, eles estavam coletando sementes nas matas de encostas, nas matas de galeria, e já tinha mais de 80 espécies diferentes. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, a gente propôs, uma amiga desenvolver um trabalho de mestrado aqui, propondo um sistema agroflorestal para essa região dos areais. Colocar dentro das ravinas ou no entorno dos areais sistemas agroflorestais com essas espécies nativas, né? A grande parte delas é produtora de fruta, produtora de madeira, enfim, com grandes interesses, né? Foi bem interessante a proposta dela. Então, o capim vetiver, para quem não conhece, essa espécie, ela tem um sistema bem intenso, bem fascicular, né? Uma das brigas, o pessoal que não gosta de usar o vetiver é que diz que ele pode inibir a presença de pedofauna, de insetos, enfim, que ele pode liberar, porque ele tem muito óleo essencial na raiz, inclusive se extrai do capim vetiver o óleo para o perfume patchouli. O Brasil é o maior exportador mundial de óleo de vetiver, inclusive a região Nordeste, uma grande cultivadora de capim vetiver, para a extração de óleo essencial da raiz. E é o que a gente verificou quando a gente arrancou as coceiras e começou a preparar para levar para o campo, é que, não, ele tem ali bicho, tem tatu-bola, tinha caramujo, tinha minhoca no sistema radicular. E na massa de raiz dele, ele retinha um monte de seixos de uma granulometria bem grosseira. Então, assim, para ver a importância do sistema radicular dele para segurar sedimento, né, no controle de erosão. Foi bem interessante esse estudar que a gente fez. Então, ali na fotinho, no topo, ali na esquerda, é a produtora rural com a irmã dela, a dona Irene, guerreirona. A gente, então, todo o processo foi em conversa com ela. Ela ficou muito feliz. Ela era uma pessoa muito aberta à pesquisa. Ela adorava que fosse o pessoal da universidade lá. Ela abria, ela gostava. Não, eu adoro que tenha gente aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem na minha propriedade. Uma pessoa muito aberta, muito forte, né? Então, a gente sempre conversando com ela, sempre interagindo. Quando acontecia qualquer coisa nova, ela, nasceu uma flor lá no meio das tuas castelas, nasceu isso, nasceu aquilo. Então, ela ficava muito parceira, assim, acompanhando. O capim cresceu, mas não sei o que. É muito interessante essa interação com ela. Ali à direita, no topo, a gente também fez alguns modelos assim, de técnicas de restauração ecológica para fazer educação ambiental, né? Então, a gente tinha desde núcleo de galharia, as parcelas com topsoil, que tinham banco de sementes das matas, que a gente levava o pessoal para mostrar, né, as técnicas, para também interagir, saber, iam os técnicos da matéria, a gente saber se tinha alguma outra possibilidade, né? Então, mais adiante, nessas parcelas aí, germinaram várias espécies do banco de sementes.
e mata de encosta, mata ciliar. É bem interessante a gente fazer esse monitoramento, ver essa resposta. E mais embaixo ali foram algumas palestras que a gente fez com os produtores rurais. Para nossa surpresa, o pessoal achava da secretaria ali do Sindicato Rural, da Secretaria da Agricultura, o pessoal da matéria achava que ninguém iria ir, que ninguém iria se interessar, porque o Rio Grande do Sul é muito resistente, o pessoal aqui é muito resistente para a entrada de novas tecnologias. O pessoal é agarrado, aquelas coisas assim, não, meu bisavô fazia assim, não tem jeito. É muito difícil entrar com alguma coisa nova. E, para nossa surpresa, quando a gente começou a conversar com a comunidade, chamar eles para interagir, os auditórios, foi muita gente, eles interagiam bastante, se mostravam bastante interessados. Inclusive, não, eu vou disponibilizar uma parcela da minha propriedade para vocês trabalharem, eu quero plantar lá, eu quero testar. Então, foi interessante esse resultado também, bem positivo dos produtores. Apesar que a gente podia ter uma resistência grande, mas não. Então, aqui uma vista lá no topo em cima, né? A gente em cima do Cerro da Esquina, para vocês verem lá as ravinas, né? Que se desenvolvem pegadas ao cerro e elas começam a se expandir por conta da ativa, né? Se expandem mesmo com uma velocidade bem incrível. Esse aqui no topo à direita é uma das espécies, que ele cresce inclusive em fissuras de pedra, lá eles chamam de caropi. Eu não me lembro qual é o nome científico. Mas quando florido, ele atrai muito polinizador. E é uma das espécies que mais cresce assim, no entorno das ravinas, nos areais, é essa espécie aí. Ali eu trouxe outras fotos para vocês, de outros municípios, São Francisco de Assis, Manoel Viana, Quaraí, para vocês verem como é que fica, né, uma propriedade em que realmente quando tu não consegue conter o processo de organização, então assim, o areal não respeita a cerca, né? Então não adianta botar cerca, ele ultrapassa a cerca e vai embora. Então assim, é realmente uma questão bastante delicada que a gente tem. Então é isso, gente. Queria mostrar para vocês aí alguns dos trabalhos, algumas espécies que a gente tem trabalhado, os desafios que a gente tem nessa região da organização. E uma coisa que ficou para mim, Odete, do curso lá que a gente fez junto, é que tinha uma colega que estava falando dessa região, porque a gente, quando estuda a organização, a gente sabe que tem no Brasil todo. A organização tem em Goiás, tem no Mato Grosso, tem em Piauí, tem em Tocantins, mas, inclusive na Amazônia, é uma grande possibilidade de ter organização, porque a construção de solo era nova, né? Em grande parte. Então, até eu perguntei para ela assim, se tinha alguém trabalhando com agrofloresta nessas regiões, né, no Nordeste. Eu gostaria de conversar e saber se teria alguém trabalhando, quais espécies que a gente poderia... Pode ser a mesma espécie, não o mesmo gênero, enfim, mas a gente tem alguma correspondência para tentar aplicar aqui no Sul. Né? Nossa, que viagem maravilhosa, né? Muito impressionante, né? Uma situação Lindo. triste, né? Mas assim, eu realmente eu não conhecia essa situação, né? O pessoal está se encontrando aqui nos cursos. A gente tem aqui a Cristina, tem outras pessoas. E aí, eu acho que a gente pode abrir, né, Carmen, para as pessoas estarem perguntando, Sim, conversando. eu Quem gostaria de ver quiser se aí, abre o não tem. microfone e participa. Muito obrigada, Carmen. Muito impressionante. Eu acredito. Eu gostaria de falar, A Magda? Magda. Pois não, Magda. Olha, parabéns, Carmen. Muito bom o seu trabalho e muita coisa que eu não conhecia, né? Eu conheço pouco a região sul, na verdade, fui pouquíssimas vezes, né? Muito assim nas áreas da agronomia e tudo, e algumas áreas agroecológicas, né? Quando a gente vai assim na visitação, a gente fica só fechado nessas áreas, então a gente não consegue conhecer esse universo, essa diversidade, né? Inclusive, quando a gente apresenta aqui as regiões do Brasil para os nossos alunos, né? O Pampa, a gente coloca lá aquela foto que é icônica lá no Google, né? Fala, olha, esse é o Pampa, mas quais são as plantas
né? Quais são? A gente não conhece, né? Não conhece mesmo. Então, foi uma linda maravilha, né? Você nos apresentar algumas dessas espécies. Fiquei muito feliz. E eu gostei muito dessa questão de você pensar essa interligação entre a região Nordeste, né? E vocês, porque como você falou, tem em todo o Brasil, né? Essa questão não está assim, por exemplo, aqui na região amazônica, né? Não é algo que a gente costuma encontrar, né? Difícil a gente encontrar assim areial e tudo. Tem várias cidades nossas, mas é bem pequeno, não é nada assim tão degradado assim que possa levar à perda de uma imensa, né, área de terra, né? Como está ocorrendo. Então, pensar a questão dos SAFs, né, nessa interligação é essencial. E eu falo isso que eu já implantei alguns SAFs, né, e a gente consegue... Rapidinho, minha criança está querendo água. Toma. E a gente consegue visualizar que tem um retorno muito grande, né, para esses agricultores nessa questão da estruturação do solo, né? Então, eu acho que pensar essas plantas que você conseguiu avaliar, né, aí, pensar com que os técnicos da região Nordeste estão fazendo e fazer essa conexão é essencial, né? Aqui a gente tem algumas plantas que a gente utiliza muito nos sistemas agroflorestais, né? Aqui principalmente o cupuaçu, o cacau, a banana, a pupunha, né? A gente utiliza muito, né? E a gente está utilizando o ingá também, né? Eu não sei aí em outras regiões, né? Muito assim. Então, parabéns e gostei de saber que esse projeto está ocorrendo, né, nas regiões africanas também, né? Eu estou com uma proximidade, né, com países da África em relação, mas essa questão da educação do campo, né? Mas a gente está tentando priorizar essa questão da agroecologia, né? Que agora que está chegando lá, eu tenho um colega que está trabalhando com a permacultura lá, né? Construções sustentáveis, está fazendo esses está tentando construir, né, hortas, né, em comunidades e tudo, mas é muito novo lá. Então, acho que pegar essas experiências, né, que podem estar ocorrendo aí e também já fazer essa ligação, né, com esses outros locais, ver o que, que eles estão fazendo lá seria essencial e você colocou isso de uma forma brilhante. Parabéns. Muito bom, né? Eu só vou colocar um adendo que, assim, o pessoal da geografia, aqui a gente tem duas escolas, né, que estudam muito a organização aqui no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, que é a Federal de Santa Maria e a Federal do Rio Grande do Sul, especialmente os cursos de geografia e geologia. Então, por exemplo, o pessoal aqui da geografia da URGS tem uma visão de que os areais, e isso é verificado por diversos trabalhos, tá? Areais que se desenvolvem naturalmente, a tendência deles é praticamente um pulsar. No verão eles se expandem um pouquinho, no inverno, quando chove, a vegetação cresce e ele volta. Então ele praticamente não se expande. Os areais eles começam a virar um problema de degradação no momento em que o homem interfere. Então, por exemplo, o pessoal da URGS aqui, eles têm toda uma linha de admiração, porque inclusive tu caminha nesses areais, a gente já encontrou vários monolitos, ponta de flecha, vários artefatos arqueológicos. Então, tem um pessoal que propõe criação de parques, de conservação, para que eles fiquem protegidos, para que esses areais sejam protegidos, sejam reconhecidos quase como patrimônio natural. E já o pessoal de Santa Maria, por exemplo, já tem um olhar mais de, não, arenização, degradação do solo. Então, a gente tem essas correntes conflitantes também, não é um consenso. Oi, o Aurélio quer falar e no chat tem umas perguntas que depois do Erasto, se depois ele puder falar. Então, o Aurélio, o Erasto e a Cristina. Boa noite a todos. Parabenizar o trabalho, realmente um trabalho que a gente aprende muito, né? Eu acho que é esse a grande colaboração que você traz e um pouco do que a gente tem feito aqui, né? Embora a gente tenha um clima parecido na parte de Restinga, em termos de chuva, né? Mas parecido com vocês, que tem muita areia também, e esse xeromorfismo, como você colocou, né? E temos na área de Caatinga.
Então, pelo que eu vi, o caminho que você tem percorrido no trabalho, do conhecimento das plantas locais, né? Agora, eu acho que precisa avançar um pouco e vai para a pergunta também, na parte microbiológica, que a partir do momento que você tira aquela parte de solo e aquelas plantas e coloca em outro lugar, você também está levando, por exemplo, micorrizas, está levando bactérias e tal, que são importantes nesse processo de recomposição de áreas degradadas, né? Então, acho que esse trabalho tem essa coisa que traz muito forte, e a gente aqui na Caatinga tem avançado muito com a recomposição com as cactáceas, as xerófilas, né, que a gente chama, né? E aí tem algumas plantas que têm dado resultado interessante, que a gente tem trabalhado, né? As euforbiáceas também são espécies famílias de plantas também interessantes nesse processo, né, que a gente tem iniciado numa região que não é a desertificação propriamente dita, porque a gente tem uma área também de desertificação aqui imensa no Vale do Salitre, né, na Bahia, e muito por conta também do manejo, né? A gente sabe que foi plantios extensivos de sisal junto com queimas e o pastoreio intensivo, e a gente tem hoje naquela região, por exemplo, não são nem ravinas, são vossorocas de 140 quilômetros, né? O colega agora fez um trabalho e colocou essa problemática aí na roda. Então, eu acho que é justamente isso. Eu acho que essa questão das plantas de fora são interessantes também, a partir daquelas que se adaptam bem, que não vai ser futuramente um problema, né? Porque a gente tem isso, né? De trazer uma planta de fora e depois isso tornar um grande problema, ao invés de solução. E eu vi aí nas suas fotos as cactáceas, né? Então, é interessante a multiplicação dessas cactáceas para você jogar, até mesmo por semente. Aí, aqui a gente tem conseguido multiplicar facilmente elas, numa técnica super simples, né? Fazer uma pequena câmara com potinhos de manteiga, com papel de filtro, jogar a semente ali dentro e ela tem germinado para depois a gente jogar isso nas áreas, né, que a gente está fazendo esse trabalho, ou pelo menos o pessoal já vai vendo como é que aquela planta se multiplica, né? Esse trabalho que a gente tem feito. E aí a gente vê algumas coisas, a gente não sabe, por exemplo, das plantas efetivamente que tem aí, porque em uma área como essa a gente teria aqui, por exemplo, o cajuí, né, que é uma fruteira que nessas áreas, em geral, elas crescem bem, o bacupari, você mostrou o butiá, que é uma palmácea que deve ter uma série de usos para que, às vezes, o pessoal também não aproveita, e não só tem um tipo de butiá, né, tem outros tipos, você apresentou um dos, né, que tem também a questão do coco, que é uma oleaginosa, e eu acho que tem um aproveitamento interessante desse potencial oleaginoso do butiá, né? Tem pessoas, eu acho que no Rio Grande do Sul, trabalhando com isso, né? E a questão das gramíneas e das leguminosas. E aí, nas fotos, a gente viu mimosídeos, por exemplo, que é interessante, que tem nessas áreas. Então, como é que se ela multiplica, o que é necessário se fazer para aproveitar esse próprio potencial que existe aí, né? Do que propriamente a gente está colocando materiais de fora. Você já colocou um, que é o vetiver, que é bem interessante, né? Eu acho que se ele está dando bem, dá resultado, é interessante sim a gente trabalhar com essas espécies, né? Afinal de contas, o homem sempre fez isso no seu percurso, né? Levou espécies de fora, trouxe. O próprio braquiária umidícola que você colocou, braquiária de cavalo, né? Que talvez deixar ele crescer um pouco sem fava, formando uma massa, né? Uma serapilheira que vai agora tem que ver que espécies se desenvolvem bem dentro dele, né? Desse braquiária. Porque, por exemplo, o caju, a gente viu que ele desenvolve muito bem dentro do braquiária, tanto o decumbens quanto esse outro, né? O braquiária umidícola. Mas isso nas regiões que chovem mais. Na parte de Caatinga, a gente praticamente não tem. Os braquiários eles não vão bem, eles morrem em determinado período do ano. Mas seria basicamente isso. O conhecimento dessas micorrizas seria interessante saber quais as micorrizas nativas que você tem aí, fazer talvez um trabalho de inoculação e chuva de sementes. Porque para a gente na Caatinga, por exemplo, essa coisa de produzir muda para plantar na Caatinga é uma coisa meio furada,
né? A gente trabalha muito mais com a chuva de sementes, com aquelas que têm propagação vegetativa, quais espécies têm propagação vegetativa que se pode fazer para criar esses núcleos, né? E como se fazer isso, né? Eu acho que os princípios, eu acho que você já colocou em prática, e isso a gente é um aprendizado para a gente também, e é muito interessante, né? Valeu, acho que está sendo um diálogo bem interessante, e eu creio que assim, o grande problema que a gente tem é que as políticas públicas, de um modo geral, não se alertou para esses problemas. Aí sim, porque a técnica, você está mostrando, trazendo para a gente, e outras pessoas estão tentando em outros lugares, o problema é isso ser alertado como um problema que o solo, né, é uma coisa essencial para a vida e, portanto, deveria ser objeto de políticas públicas muito mais sérias que a gente não tem. Está desligado o seu microfone, Carmen. Bela, tá ouvindo? Ano passado foi bem... Obrigada, Aurélia. Obrigada pelas suas colocações. Ano passado, eu sempre fui muito crítica com essa questão, apesar de ter passado 25 anos no meio acadêmico, agora eu estou mais no ambiente EAD, não estou presencial, né, como professora presencial, mas eu sempre fui muito crítica dessa questão de o quanto que chega, né, do conhecimento acadêmico, o quanto que chega realmente, né, na propriedade rural. Então, ano passado eu estive lá com o pessoal da Emater, entrei em contato com eles e disse, olha, eu gostaria de divulgar um pouco. Vocês já ouviram falar nisso? Porque faz 20 anos que a gente vem para cá, né, as duas universidades, mas eles disseram, olha, a gente vê os ônibus passando aí, mas a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que vocês estão fazendo. A gente sabe que vocês estão aí no Nazaré e tal. E aí a gente propôs, então vamos chamar o pessoal para conhecer, para saber, porque tinha muita resistência deles mesmo. Eles só vêm aqui para passear. Esse pessoal na universidade só vem aqui para passear. Só vem aqui para passear. E a gente com uma gama absurda, porque tem gente que está estudando micorriza, tem gente que está estudando bioindicadores pela pedrobiota, tem gente que está estudando a flora nativa. Se tu digitar a arenização do Rio Grande do Sul, se for buscar na base de dados da URGS, da UFSM, é um mundo de conhecimento. É muito. E não chega em quem tem que chegar. Né? E eu lembro assim, que eu fiquei muito emocionada, porque depois, não só pelo pessoal ter comparecido na palestra, ter interagido, teve gente que chegou meio de canto de olho e me olhando de cima a baixo, e depois já se soltou, já começou a interagir, já começou, que interessante, eu quero. E eu lembro da secretária de Agricultura, que ela disse assim, Carmen, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada. Porque a gente realmente não tinha noção do que estava sendo feito. Então, essa é uma crítica que eu fico, né, que às vezes a gente fica muito pressionado em função até da questão das demandas, né, de publicação, de participação de eventos, enfim, orientação, e tu não consegue levar todo esse conhecimento, e as pessoas estão lá, estão sofrendo, estão passando dificuldade, estão perdendo suas propriedades, e tu não consegue levar isso, né? Então, realmente, assim, a gente repensar essas estratégias, como é que a gente faz, né, para levar esse extra, esse material de pesquisa que é Embrapa também, né, que é matéria, faz, né? Tem, né, a técnica tem gente aí, muita gente boa, e como é que a gente não consegue, né, dialogar e levar isso, né? O Erasto tem perguntas para fazer, né? Depois a Carmen ou a Cristina. Boa noite, Carmen. Boa noite, Aldete. Obrigado pela oportunidade de participar desse momento. Boa noite a todos que estão aí. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Carmen pela excelente apresentação e pelo excelente trabalho que tem desenvolvido aí. Deixa a gente bastante... A gente tenta trabalhar na perspectiva de... na sala de aula com estudantes sobre perspectivas de conservação do solo e aí você coloca elementos bem interessantes e experiências que despertam o nosso olhar para questões que estão próximas a gente. Você traz aí algumas informações e aí eu
que já ia te pedir para conhecer o material que você fala sobre a conservação lá na África, né? Se você puder sinalizar para a gente aí qual que é esse material, acho que é um material interessante. Eu estou aqui no território do Sisal e aí eu queria saber também quem é o teu amigo da empresa que produziu a biomanta, né? Que eu acho que é um contato para a gente aqui pertinho da área de beneficiamento do Sisal e tem tentado trabalhar junto com a Aurélio e outros nessa perspectiva com as plantas na Caatinga. A minha pergunta é mais nesse sentido de saber dessas espécies e dessas experiências que vocês têm trabalhado para a conservação do solo, em que, como, e aí voltando, pensando na perspectiva da interação com as comunidades, que eu acho que tem sido um desafio para nós que atuamos no meio hoje, no meio acadêmico, é conseguir que a nossa ação ela extrapole a dinâmica da universidade, do instituto onde estamos, para além, porque a gente fica preso a amarras. Se você está numa pesquisa de doutorado e dedicado exclusivamente a isso, mas quando você está no meio, você fica preso a limitações burocráticas ou empecilhos institucionais que muitas vezes não nos permite chegar lá e fazer com que essa ação seja mais efetiva. E quando a gente consegue a dinâmica de estudos dessas espécies, a gente tem experiências aqui, elas só funcionam, as que funcionam melhor são aquelas em que nós somos facilitadores do processo de pesquisa e não, de fato, os pesquisadores. Os pesquisadores, de fato, são os agricultores, são os membros das comunidades, e eles têm apontado para a gente, assim como você coloca aí, algumas espécies com potencial, né? Algumas espécies, você mostrou uma gramínea aí, eu não anotei o nome aqui na hora e esqueci, mas a gente conhece ela aqui como capim favorito. E eles colocam essa espécie como potencial, não só de conservação, mas apontam ela como um potencial forrageiro interessante, principalmente com a questão da produção de feno. Nessas áreas que você tem trabalhado, tem tentado associar os aspectos. Você coloca o exemplo da espécie frutífera, daquele mecanismo que você pensou para fazer a conservação do solo e associação com as gramíneas. Como é que se dá esse processo de associação com sistemas produtivos dos agricultores, das pessoas, nessas experiências que você tem desenvolvido? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, inicialmente, eu entendo, né, pelo menos a nossa experiência aqui que foi, eu consegui chegar no produtor rural, eu pelo menos tive que fazer o meio de campo e chegar nos órgãos de assistência, né, nos órgãos de assistência e de extensão rural. Então, no meu caso, foi o diálogo com a Emater e foi o diálogo com as secretarias ali de agricultura, com o sindicato, o pessoal do sindicato rural, enfim, o pessoal que já tinha essa inserção com os produtores rurais, né? Já tinham essa aproximação com eles e a gente fez todo um apelo para conseguir elaborar um evento que atraísse esse pessoal. O que eu vejo, né? Acho que para a gente conseguir convencer o produtor rural, eles já estão tão desconfiados, né? E especialmente com o meio acadêmico, a gente vem o pessoal aqui, a gente passa o nosso conhecimento, a gente para um dia de trabalho para ficar orientando o aluno, passando o nosso conhecimento, mas e depois não tem um retorno, a pessoa vai embora, dá aula, vai embora, nunca mais volta e a gente não fica sabendo nada. Então, o que a gente viu, se tu coloca para eles que tem a possibilidade de ter um retorno financeiro, né? No meu caso ali, eu usei o vetiver como carro-chefe justamente porque o vetiver tem uma série de benefícios, né? Além do controle de erosão, descontaminação de água, descontaminação de solo e a alimentação animal, né? O vetiver, na fase jovem, ele tem mais proteína bruta, por exemplo, do que o típico.
do que capim colonial, do que espécies que são consagradas para a alimentação animal. Então, quando tu usa assim, olha, se tu implantar essa técnica, tu não só vai conseguir controlar o teu processo de arenização, o teu processo de erosão, mas tu ainda vai ter retorno econômico. E tu ainda vai poder alimentar os teus animais quando tu, aquela coisa, quando tu mexe no bolso, né? Quando tu diz para ele, olha, tu vai ter um retorno econômico e tu não vai precisar, não vai perder tua área. Acho que o argumento, né, pelo menos nas reuniões que eu tive com o pessoal, eles me perguntavam muito isso. Ah, mas e aí? Vai ser caro? Eu vou conseguir vender? O meu boi consegue pastar? Eu consigo alimentar os meus animais? Eu consigo ter um retorno econômico? Sim, o senhor pode produzir essas mudas e vender, por exemplo. O senhor pode ter um viveiro de produção de mudas. O senhor pode alimentar os seus animais. Então, quando tu mostra que o cara pode ter um retorno e que ele não vai só ter que gastar para recuperar uma área, porque se tu diz, não, tem que recuperar. Não, eu não vou investir dinheiro aí. Deixa quieto aí, deixa o campo se estragando, porque eu não vou botar dinheiro. Agora, quando tu diz, não, olha, é importante para tu parar o processo erosivo, parar o processo de degradação, e tu ainda pode ter um retorno econômico com agrofloresta, com produção de fibra, com produção de pastagem. Aí o cara, opa, eu posso ter um retorno econômico, então eu realmente posso ter um benefício aí que eu não tinha pensado. Aí que eles começam a se interessar e te perguntar, tá, mas então o que eu posso fazer? Aí, olha, tem um mundo de possibilidades que a gente pode desenvolver. Né? Então, acho que o argumento principal para o produtor rural não é só tu, vou te trazer uma nova tecnologia, vou te trazer aqui a salvação da pátria. Não adianta só tu chegar com esse tipo de argumento. Tem que dizer de alguma forma que ele vai ter um retorno. Né? Ele vai ter um retorno econômico com aquele investimento que ele está fazendo. Aí acho que o convencimento é bem mais fácil. Desculpa, gente. É a Cristina que está inscrita agora. Ei, Cristina, tudo bom? Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada Boa noite. pela palavra. Carmen, parabéns, né? Eu acho que, na realidade, vocês já estão fazendo um trabalho muito bonito. Eu acho que trabalhar com a parte de restauração ambiental não é fácil, né? Principalmente quando se chega numa situação que o ambiente já está muito degradado. E eu vejo isso, né? Vocês estão pegando uma área completamente difícil de lidar, que é a questão da arenização. Para mim é muito semelhante à questão da desertificação, né? A única diferença realmente é o clima. Mas como vocês têm uns solos tão arenosos, vocês vão ter o mesmo problema. Vocês têm a chuva, mas não têm água no solo, porque esse solo vai drenar a água completamente para baixo. Então, por isso que vocês têm cactáceas, porque essas cactáceas elas estão adaptadas a um clima seco, né? Porque é como a gente aqui na praia. Na praia é comum a gente ter cactácea. Por quê? Porque apesar de ter mais chuva, o solo não retém essa chuva. Então, para mim são os mesmos problemas, né? Porque tem a chuva que não retém. Então, acho extremamente interessante. A primeira pergunta que eu vou te fazer é se essa região ainda é de araucária. Ainda tem... Não, aqui não. A nossa região de araucária, ela é na encosta do Nordeste. Aqui é o sudoeste, a fronteira, quase fronteira com a Argentina. Pois é, eu não conheço bem aí a região do sul, não conheço bem... Sei que tem os Pampas, né? Mas no meio dos Pampas eu nem sabia se a araucária também parecia assim esparsa nos Pampas. A araucária é de altitude, ela é na encosta do Nordeste. Certo. Porque, por exemplo, em Portugal, a gente tem o pinheiro, que aparece muito assim nas zonas, até quase à beira da praia, né? Em regiões muito arenosas. Então, se ainda fosse área de araucária, ao invés de estar colocando eucalipto, não sei o quê, que se fosse possível implantar algumas dessas plantas. E aí, a outra pergunta que eu faço é se você, porque você falou nas galharias, e eu não sei se vocês utilizam a nucleação. Sim, a gente utilizou ali a nucleação por transposição de solo. A gente não usou aquela... Eu vi que vocês fizeram um transplante de solo também, assim. E aí a gente teve... foram diferentes respostas, por exemplo, das parcelas com topsoil no núcleo de arenização e nas ravinas. A gente pegou um setor de ravinas também e botou lá as nucleações para testar. E, por exemplo, no areal, naquela parte mais plana,
ali germinou mais o banco de semente da mata da mata dos cerros, a mata que a gente coletou junto aos cerros, né, junto aos relevos residuais. Já na ravina, lá no setor de ravinas, que a gente chamou, germinou mais o banco de semente da mata ciliar. Então, as espécies de mata ciliar, elas germinaram mais no setor de ravina e as de mata de encosta mais no setor de arenização. Agora, tem uma coisa interessante, como aqui é a recarga do aquífero Guarani e o lençol freático, apesar de a gente ter uma profundidade de mais de 10 metros, a gente tem 6 metros, 10 metros de pacote sedimentar, em função da capilaridade, mesmo em épocas de estiagem, se tu mete a mão aqui, isso aqui da tua mão, e no sol está úmido, porque pela capilaridade, no sol freático, a umidade, então tu não tem, por exemplo, uma questão que nem duna de praia, de sedimento seco. Tu mete a mão e está úmido. Tu tem uma boa umidade, apesar disso. Isso é bom. A outra vantagem da areia, né? Que ela, do mesmo jeito que a água desce, também tem a tendência de subir, né? Se o lençol freático facilita. Então, eu coloquei aqui uma observação no chat, que acho que foi não sei se foi em Fortaleza, acho que foi em Fortaleza. Eu vi uma vez por lá passando, eles lá também têm a questão muito de dunas, né? As dunas secas, né? A própria duna que tem as dunas móveis, né? Elas realmente se movem de um lado para o outro. Então, até ali, acho que não sei se foi no Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses, foi lá nos Lençóis Maranhenses mesmo. As casas, é incrível, elas são completamente cobertas por areia. Eu tive naquelas casinhas pequenininhas lá nos Lençóis Maranhenses, em Tutóia, nunca esqueci o nome dessa cidadezinha. Tem umas casinhas lá, bem simples, que a casa está segurando uma duna inteira. Eu disse assim, gente, como é que vocês têm coragem de dormir numa casa que de repente a duna pode entrar dentro da casa, derrubar a parede, porque aquilo parece tão frágil. Então, o que eu vi lá uma vez que eles tentaram fazer para segurar essas dunas era simplesmente colocar folhas de coqueiro. Eles cobriram todo o chão com folhas de coqueiro, que isso já evitava a movimentação com o vento. E aí, pensando nessa tua proposta de fazer essas fruteiras, né, protegidas com solo, né, um solo mais orgânico e protegidas com capim, se não seria interessante, entre essas estruturas, você colocar também, se bem que essas áreas que você está trabalhando, eu acho que ainda não estão completamente arenizadas, né, ainda não estão completamente degradadas. Deu uma ideia que aquelas estruturazinhas com a fruteira numa região que ainda não está completamente só areia, né? Uhum. Uma coisa que a gente viu ali é que, por exemplo, tem produtores que levaram acho que uns 15 anos botando plantio direto, até conseguir que esse solo realmente adquirisse uma condição, e hoje são os líderes ali em produção de arroz, de soja, mas 20 anos de plantio direto sobre esses areais, né? Sobre esses solos arenosos. E uma coisa que a gente viu ali, a gente colocou, a resposta é muito rápida quando coloca composto orgânico, né? Então, a gente coloca composto orgânico na superfície, a gente fez comparação, né, em áreas testemunhas sem composto orgânico, em áreas com composto orgânico. A resposta é muito rápida da vegetação. Coloca a matéria orgânica ali, ele já vem embora com uma velocidade incrível, né? Então, assim, realmente o que a gente vê é que com um pouco esforço, digamos assim, o ambiente te dá um retorno, né? Consegue. Porque eu acho que assim, a coisa mais difícil e mais importante é segurar aquela areia. Porque na hora que você segura a areia, você já consegue segurar aqueles poucos nutrientes que vão, né, se instalando por ali, aquelas poucas plantas que vão se instalando por ali, e aí você consegue já estabilizar o sistema, porque enquanto tiver móvel, ou quando tiver uma grande facilidade de erosão, né, laminar, é muito complicado, porque você vai fazendo e as coisas vão desfazendo sozinhas. Então, o que a gente faz ali do solo. Um pessoal ali que até estava propondo, como ali é região de arrozeira, de usar casca de arroz, resíduo, né, da indústria de arroz, como cobertura dessas áreas. Então, dispersar, pegar aquele resíduo das indústrias de arroz e usar como cobertura de sol. Mas não é muito fino também? Não é levado pelo vento? Eu não cheguei a ver se...
resto de poda, o resto não sei o que, é uma coisa mais pesada que realmente consiga segurar. Mesmo que bota o resíduo de arroz, que é bom porque vai gerar matéria orgânica, mas alguma coisa depois que coloque, porque não é viável você lançar aquela manta, que também serve aquela manta, só que deve ser muito mais caro, né? E aí talvez não seja viável. É. Enfim, tem um pessoal que está usando agora também, voltou a pesquisa com butiá alemães, né? Então, de fazer as podas, de usar as folhas dessa palmeira, do butiá, não, para cobertura de solo também, né? Então, fazer um campo de plantação, por exemplo, de butiá, e usar material de poda dessas folhas para cobertura de solo. Pois é, e eu concordo com você quando você fala, né, que a questão dessas integrações entre as instituições acaba sendo um gargalo, né, nessa transmissão de conhecimento. Ainda mais que eles têm essa função, né, a Emater. A Emater era para estar dando esse apoio às pessoas, mas às vezes eu digo isso que quando você falou eu me identifiquei completamente. Eu tinha aqui um pessoal que a gente uma vez teve uma reunião com a Emater e foi com vários professores da universidade na realidade. E eu ia apresentar algumas propostas da piscicultura, uma piscicultura familiar, mais sustentável, alguma coisa assim. Aí eles se interessaram bastante, é muito interessante, vai não sei o quê, mas depois já acabou a reunião, também nunca mais me procuraram, nunca mais teve. Quer dizer, dá a ideia que o compromisso deles, que realmente é mais direto, né? Seria mais direto que o nosso, porque a função deles é essa, levar esse ensino ao campo, acaba que não tem, parece que não tem aquele interesse, aquela vocação, aquela coisa de chegar lá. Que a nossa, como na academia, né, é mais a nossa relação direta com os alunos, mas a gente acaba tendo que dar esse salto, porque está uma carência aí, há um buraco aí que a gente acaba ocupando esse nicho. Então, quando você falou aí, assim, não, realmente a gente poderia ter uma integração muito melhor, poderia ter frutos muito melhores também e acaba não tendo por conta disso. Eu acho que tem até a própria questão política, né? O que a gente viu ali, teve um colega que fez uma avaliação, um levantamento dos municípios ali de organização, alguns municípios, e que tinha, por exemplo, linhas de crédito nos bancos locais ali, estimulando. Então, o cara ele consegue linha de crédito para arrozeiro, para plantio de soja, de arroz, para comprar aveia, azevém, para implantar pastagens exóticas, mas tu não tem linha de crédito estimulando ao cara implantar uma agrofloresta ou ao cara botar um viveiro de muda nativa. Tu não tem a própria política econômica, né? Ela te estimula a seguir nessas commodities. Ela não te estimula, não estimula o cara a ter uma linha de crédito para ele fazer uma experimentação, para ele começar um viveiro totalmente inovador, né? Então, assim, no fim, o cara acaba também com as mãos atadas, né? Infelizmente, e aí a Emater, no final das contas, acaba orientando aquilo que é mais viável economicamente. Entra no mesmo caminho, é isso mesmo. É como uns anos atrás, nem a agricultura familiar tinha crédito, né? E é isso, se não usasse agrotóxico, não tivesse aquele kit, né? Você não tinha apoio. É uma pena, porque eu acho que o Brasil é um país assim com um potencial riquíssimo e a gente está só favorecendo aquilo que degrada, que faz mal, não só para o ambiente como para a gente. Enfim, mas a gente espera que a nossa tendência é evoluir para o bem, né? Então, resiliência, né? É a nossa tendência. Um dia a gente chegar lá, pode ser que a gente não, de repente, mas nossos filhos e nossos netos eu espero que cheguem lá. Deixa lá. Aquela velha história complexa, né, da falta da assistência técnica, né, da falta de integração entre as diferentes áreas, né, e tudo isso é o resultado de uma desconstrução que o país passou também, né, por falta de políticas públicas, por falta de uma educação mais apropriada. Então, são diferentes frentes aí que contribuem para esse cenário triste que a gente tem, né, no Brasil hoje. Mas eu ainda acredito que essas formas da gente estar desenvolvendo pesquisa participativa, sabe, integrando mesmo com a equipe mais diversificada, né, com extensionistas, com assistente, pode ser diferente aí para fazer chegar esse conhecimento que é gerado, né, para os agricultores, ou gerar, né, o conhecimento junto com eles, né, fazer essa construção aí. A gente vê essa dificuldade de diálogo da própria academia, né? Eu, quando fui para geografia, eu comecei a ver que eles tinham pesquisas absolutamente semelhantes às nossas.
com outros referenciais teóricos. Enfim, para erosão, a gente na agronomia usava determinados autores, eles usavam outros, mas não se conversavam, né? Então, e quando eu fui para a UFRJ, depois para a UF, né, dei aula lá na UF também, vi assim que dentro dos departamentos não se conversam, há aquela disputa, não é o meu conhecimento, tu chega no laboratório, o cara fecha o computador, não, é meu conhecimento, não, eu não vou falar disso, não vou. E, meu Deus, cara, aí na UFRJ, por exemplo, eu fiquei impressionada, porque lá eles tinham N laboratórios dentro do departamento de geografia, mais laboratórios que a gente tinha na agronomia, fazendo pesquisas muito semelhantes, mas muito semelhantes. E eu ficava dizendo, como que a gente não se conversa? Como que a agronomia não conversa com a geografia? Como que os departamentos não se conversam? Né? Então, a gente já começa daí, e aí só expande. Né? A dificuldade de comunicação que estava já. É impressionante, já aí entra em outra área aí, que é a área das emoções, né, das pessoas, né, que pessoas acham que os profissionais, né, têm essa questão da vaidade, né, da disputa, da competição, de se achar melhor que os outros, a sua área é a mais importante, é a única que é importante, enfim, né, aí começa a entrar nessa área aí, né, de gestão mesmo dos pensamentos e das emoções das pessoas que infelizmente, não aprenderam a trabalhar em equipe, né? A verdade é essa, não aprenderam a ter empatia, compreensão, se colocar no lugar do outro, enfim. A gente precisa também, parece que, trabalhar isso, né? Na pesquisa, no ensino e na assistência técnica aí, porque é impressionante. Eu acho que o Nestor quer falar, né, Nestor? O Ian também. Legal o que a Carmen falou, né? Porque se a gente for verificar, Magda também, aqui na Amazônia tem muita amazônica. É que a gente acha que a Amazônia é um só local, a Amazônia é muito gigante. A Amazônia tem várias coisas. Agora vai começar o inverno lá em Roraima. O inverno aqui é tempo de chuva, tá? Não é tempo de frio. E aqui vai começar o verão. Mas mesmo assim, nós estamos no pico das águas, ou seja, no mês de junho a gente vai chegar com 18 metros de altura a mais da água, que era 70 metros, vai passar 88 metros de profundidade no rio. Então é tudo diferente na Amazônia. O que a gente tem demais aqui é chuva, muita chuva. E essa chuva lava tudo, mesmo o solo sendo argiloso. Ele é profundo, principalmente na Amazônia Central, né? É um lata-solo amarelo, ele é muito argiloso, ele é muito poroso, mas ele vai embora. Ele vai embora, ele é impressionante. A gente perde material orgânico aqui. Em 3 anos, você perde todo o material orgânico que você coloca no primeiro ano. Com essas de chuvas. Se você tiver um solo desnudo, então isso complica mais ainda. Por isso é uma pergunta, porque aqui a principal questão nossa chama-se cobertura morta, mulching. Então essa é uma questão muito legal, que eu vi um trabalho ano passado lá no Congresso de Agroecologia, o pessoal daquela Universidade da Fronteira Sul, só não lembro qual é o nome da cidade, mas era o início dos Pampas. Não lembro qual não lembro, eu não lembro agora aqui o nome da pessoa. E foi super interessante, que a questão que ele colocou foi a questão da cobertura morta. Porque a floresta amazônica só existe porque tem a liteira, a cobertura morta. Ela não existe porque tem água. Porque ela não deixa nem chegar nem o nitrogênio, nem o fósforo lá embaixo. Você não acha nada com 2 metros de profundidade aqui na Amazônia. Então é um negócio muito... Eu acho que assim, uma busca, acho que a Cristina já colocou muito, essa questão da cobertura morta nesse solo que você vê, a gente não vê essa cobertura morta, ela some. E aqui é um fator, eu não sei como sair, porque aí tem outras questões, que são temperaturas, essas coisas todas, né? E é bem a presença. Agora, a presença da árvore ou arbusto, né? Aqui a gente tem uma árvore mágica, que eu chamo, que é o ingá, que é uma leguminosa. Esse ingá aqui, ele é se você fizer um cheque para ele e pagar ele pelo nitrogênio que ele coloca no solo, você está pagando pouco. E as pessoas não utilizam muito. Mas quando você vai num solo degradado, aquele que solo, não estou mais nem falando de solo agrícola, aquele que é horizonte B, você vai ver lá, se planta o ingá, e o ingá nasce, ele consegue produzir fruto, ele consegue ter folhas verdes e tudo isso. Então é uma planta aqui que chama atenção, não sei como é. E a outra também é a sena, lá do gênero sena, tem várias espécies aqui, e é
uma que se usa também no Nordeste, que chama, lá no Nordeste, que chama sabiá, se eu não me engano. Acho que é sabiá. Então, tem essas coisas também que elas são muito importantes, né? Que elas têm a parte elas misturam bem com a parte das micorrizas. Então, essa é a interação. Então, é aquela reconstituição do solo. E aquela parte que você está falando da questão do contato da academia com a fonte, é porque nós ficamos naquele muro. Até a Embrapa tem um muro. A Embrapa tem uma ideia lá da década de 70 que ela produziria tudo que ela produziria de pesquisa, as tecnologias, e aí botava numa estante, uma estante mágica, que a sociedade vinha lá e pegava e levava para o campo. Esse conceito mudou, mas mesmo assim parece que não caminhava, porque quando eu tinha a Emater, que funcionava há algum tempo, houve a desestruturação do sistema todinho de Ater. Né? Houve tentativas e tentativas e tentativas. E é que você vê isso, você não tem mais essa fonte. Então a academia acaba tendo que fazer, a academia Embrapa tem que fazer esse link direto com o agricultor, os produtores. Eles também são sedentos de informação. Né? E essa é que é a maior questão no Brasil. A gente, acho que a Cristina colocou bem, a gente não sabe aproveitar os potenciais, a gente fica aí patinando. Por exemplo, eu estava dando um curso para agricultores familiares junto com o sindicato dos trabalhadores rurais aqui, numa cidade do interior. Chegou lá um fazendeiro de gado. Para a cidade aqui é um cara muito rico, né? Para a cidade, não é um cara que... Ele prestou atenção, aí ele sentou, posso conversar contigo depois? Claro, eu quero fazer teu curso. Aí ele começou a fazer. Quando eu voltei outro dia na cidade, ele disse, olha, vem cá. Aí ele foi mostrar, o pasto dele já está todo sendo manejado organicamente. Aí ele está dando uma homeopatia para o boi, para as vaquinhas, para poder serem orgânicos. Então, um efeito que eu nunca, uma externalidade que eu nunca esperava que ia acontecer, aconteceu. Às vezes a gente se tranca muito em diálogos. E aí vai um problema, que eu acho que aí a gente tem uma questão muito séria. A gente tem uma população para ser ativada, mas também a gente precisa de alguns apoios da sociedade e alguns tempos. E essas pessoas nos aproximam. Então, como você aplicou várias teorias da ecologia, né, que é um fator importante, a gente vai vendo que tem outros lugares também que a gente pode aplicar esses mesmos fatores da ecologia para a restauração de sistemas, que é uma fase muito importante para a gente detectar. Mas a melhor coisa é só quando as pessoas querem e sabem que o problema realmente existe. Só aí que elas vão tomar aquela decisão que aí vão querer mudar. Senão você pode gastar o seu tempo todinho que não vai resolver. É que eu falo sempre para os meus alunos. Em vez de você achar que vai trabalhar com 100 pessoas, trabalhe com uma, com duas. Você vai ter um resultado muito mais simples. Mas é o resultado que vai ficar. E esse resultado acaba sendo difuso entre as outras unidades produtivas. Mas muito bem, Carmen, eu gostei muito do seu trabalho aí. Imagina a dificuldade que é trabalhar com vento, que aqui a gente não tem essa dificuldade aqui na Amazônia Central. A gente não tem esse vento, a gente sempre falta do vento aqui. Mas é uma coisa muito boa assim, a gente vê essa diversidade do Brasil, né, Aldete? A gente vê essa maravilha que o Brasil é. Mas os conhecimentos, as bases teóricas, as bases fundamentais da agroecologia, elas se interligam. Você pode usar uma planta A, uma planta B, mas o conceito agroecológico era isso que fala. Isso quem falava muito para a gente era o nosso falecido amigo Costa, né? Costa Beber, né? Professor aí do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. As funções são as mesmas. A gente que acha que tem os nomes das plantas podem ser diferentes, mas elas têm uma função muito próximas. E essas funções ecológicas é que a gente tem que sempre destacar. Obrigado aí por vocês. Muito bom. Muito Foi até o que eu comentei, pessoal, eu usei muita literatura da Caatinga e do Cerrado. Eu baseei muito, porque realmente eram contextos muito semelhantes. Até em 2016 eu fui participar de um evento e aí tinha uma colega que era da geografia da UF e ela estava analisando, fazendo reconstituição paleoclimática usando fitólitos, que são células vegetais que são preenchidas com sílica. Elas são testemunhas de uma colonização vegetal pretérica, no caso. E aí ela começou a falar, e a pesquisa dela era no quadrilátero ferrífero de Minas, mas era absolutamente semelhante. Por exemplo, ela estava falando daqui da região sul. Eu disse, meu Deus, mas a técnica que está utilizando aí, o que está buscando, eu posso botar lá. E aí a gente coletou solo e foi fazer
uma investigação, porque a produtora dizia que tinha um capão de mata perto da sanga, do curso d'água. Mas, olhando a sequência no Google, no recorte espacial, a gente não via mata, a gente só via campo nativo. Não pode, mas ela disse que veio um evento extraordinário de precipitação aqui, e que a mata foi engolida pela erosão. E aí a gente coletou material lá para investigar, vamos ver se aqui tinha realmente. E aí a resposta que ela obteve, a colega lá na UF, fez as análises da UFRJ, na UERJ, e aí a gente viu que as células, os fitólitos, essas células que tinham sido mineralizadas, que seriam tipo fósseis, né, células fósseis, eram células de gramíneas. Então ali testemunhava que ali há 3.000 anos atrás já era gramínea. Então não tinha capão de mata nativa ali, era gramínea. Então, mas a gente usou, eu fui pegar uma pesquisa que ela estava fazendo lá no quadrilátero feliz, porque era meu solo patzarênica, eram as mesmas condições, era tudo muito semelhante. Assim. Então, isso a gente vê que tem muita semelhança, né? Apesar de serem regiões bem diferentes. Né? Muito bom, viu? Parabéns, Carmen, muito bom. A participação de vocês também, da Carmen. E eu não sei se mais alguém quer falar. Ou se a gente pode tirar aquela famosa foto, né, para finalizar. A Deise. Gente, obrigada, viu? Eu estava louca para receber um feedback de vocês. Nossa, estou emocionada. Maravilhoso esse trabalho, muito importante, né, gente? Um trabalho, assim, muito importante e importante a nível mesmo nacional, né? Em todas as regiões tem esse problema, né? Então, Carmen, é formar equipe, né? Formar uma equipe mesmo a nível nacional para nas diferentes regiões aí estar se trabalhando em relação a isso, unir, né? Formar conexões com outras pessoas para fortalecer esse tipo de trabalho, né? E os resultados gerarem políticas públicas, né? Como a Aurélio sempre gosta de falar para a gente, lembrar para a gente, né? Política pública que é importante aí para estar dando base, né? Para os trabalhos necessários a serem feitos no Brasil, né, Aurélio? Então é isso. Vamos dar um sorriso para a gente tirar uma foto. Eu vou botar lá no grupo da Roda de Conversa. E quem tiver aqui que quiser entrar no grupo, me avisa que eu passo o link, tá? O Erasto já está pedindo. O Vitor também? Tá certo. Eu vou passar o convite para vocês. Acho que a Cristina já está lá. E aí, o que acontece? Quem quiser entrar lá no grupo da Roda, que toda quinta-feira, de 19 horas, a gente vai estar rodando aqui uma conversa boa, tá bom? Um abraço, gente. Sorriso aí. Beijo. Tchau, gente. Muito Tchau, bom. gente. Essa é a nossa primeira roda. Já abriu com chave de ouro. Foi. Obrigadão, Carmen, viu? Contribuição Obrigada. aí. A Magna fazendo inveja com a rede. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.